Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? A minha motivo de alegria de estarmos aqui mais uma tarde para juntos aprendermos um pouco mais acerca da interpretação bíblica. Na aula de hoje, na aula de número 3, nós vamos estudar um pouco acerca de gramática e interpretação. O quão importante é o conhecimento da gramática para que nós possamos interpretar adequadamente a Escritura Sagrada. Bom, vamos recapitular o que nós aprendemos até aqui. Na aula de número 1, nós estudamos um pouco acerca das bases fundamentais, dos princípios da interpretação. Lá nós fizemos algumas perguntas fundamentais, nós entendemos alguns conceitos fundamentais também, como interpretação, hermenêutica, exegese e exegese. Depois nós estudamos um pouco acerca dos pressupostos para entendermos a Escritura, pressupostos de ordem natural e pressupostos de ordem divina. E finalizamos a aula número 1 falando um pouco acerca dos princípios da interpretação, entendendo que temos que levar sempre em consideração que a Escritura ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, ela é autoritativa para que nós possamos compreender adequadamente aquilo que está sendo dito. Na aula número 2, na semana passada, nós estamos um pouco acerca da importância do contexto para que nós possamos fazer uma adequada leitura do texto bíblico. E nesse entendimento, nós começamos a aula falando um pouco acerca do cronograma, da cronologia bíblica, entendendo como se decorreu, como se sucederam os fatos na Escritura, desde Gênesis até o momento em que João ele escreve o livro de Apocalipse. Logo depois, nós buscamos entender algumas questões fundamentais sobre o contexto histórico e contexto lógico. E aí aprendemos a identificarmos sempre o autor daquele livro, buscamos entender também quais são as questões fundamentais do livro, relativos aos propósitos, ao destinatário, a data em que ele foi escrito e os temas fundamentais do livro. E depois buscamos entender o contexto lógico, fazendo uma análise do mapa do livro e depois um diagrama de frases. Foi assim que nós terminamos a aula de número 2, trazendo um diagrama de frases acerca da passagem de Judas, capítulo único, versículos de 9 a 11. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco acerca da gramática bíblica, mais especificamente tratando de alguns aspectos relativos à semântica, ao sentido. Como nós determinamos o sentido de uma palavra, o sentido de uma determinada frase, levando em consideração tudo aquilo que nós já aprendemos. Então, eu iniciarei a aula de hoje falando um pouco acerca de uma teoria básica da semântica. Logo depois, nós iremos estudar alguns equívocos, algumas falácias semânticas, que o D.A. Carson ele vai fazer um estudo no livro chamado Os Perigos da Interpretação. Nós veremos alguns equívocos que podem acontecer no processo de interpretação com base na semântica. Logo depois, nós iremos estudar de maneira um tanto breve as principais figuras de linguagem que nós temos dentro da Escritura Sagrada para tratar do tema da sintaxe, falando especificamente de algumas transformações que palavras exercem dentro de um texto. Então, quando Jesus diz eu sou a porta, será que ele está querendo dizer que ele é uma porta mesmo, ou aquilo tem um significado velado, um significado por trás daquilo? E por último, nós vamos tentar estudar alguns erros mais cometidos dentro do campo da hermenêutica, para então finalizarmos essa aula. E no final da aula eu quero propor a vocês algumas possibilidades para a nossa última aula, ou seja, se vai haver ou não a necessidade de estender o curso um pouco mais, a gente vai colocar isso em votação para vocês no final da aula. Amém? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco acerca da gramática no campo da interpretação. Iremos dar início à nossa aula falando de maneira introdutória acerca de uma teoria básica da semântica. Para isso, nós precisamos levar em consideração inicialmente que a gramática ela sofre mudanças no decorrer da história.
Por exemplo, se nós formos trazer para a língua portuguesa, quando eu queria me referir a uma determinada pessoa, antigamente, eu falava a expressão vossa mercê. Então, vossa mercê vai para determinado lugar. Com o passar do tempo, essa palavra ela sofreu, né, uma espécie de redução, uma redução linguística, e passou a se chamar vá-se-ser. Então, quando você vê alguns filmes de época, algumas coisas antigas, você vai perceber a expressão vá-se-ser. Depois, essa expressão vá-se-ser foi reduzida para a expressão você. Né? Essa expressão também você foi reduzida com o passar do tempo. Né, e hoje algumas pessoas até chamam, né, de você, né, ou então ser. Né, então, para você ver como essa linguagem ela sofre uma determinada modificação com o passar do tempo. Dito isso, vocês estão me ouvindo bem lá no fundo? Então, enquanto a gente não resolve aqui, a gente vai seguindo. Dito isso, da mesma maneira também a gramática hebraica e a gramática grega elas sofreram modificações no decorrer do tempo. Então, o hebraico que é empregado lá no Pentateuco por Moisés, em um período pós-escravidão no Egito, é muito diferente do hebraico que é empregado em alguns profetas menores, como Malaquias, né, depois de um processo de cativeiro, depois de um processo de exílio, onde várias línguas modificaram a forma como o hebraico ele era falado e escrito num período do Antigo Testamento. Então, essas modificações elas são importantes porque, às vezes, alguma expressão que é utilizada lá atrás, em um hebraico, digamos, um pouco mais puro, é diferente de uma expressão que é utilizada, da mesma expressão que pode ser utilizada posteriormente com um significado diferente, ou até mesmo ela pode sofrer uma variação na escrita que só pode ser percebido com a influência desses outros idiomas que estão ao redor do hebraico. Da mesma maneira também, a língua grega ela tem algumas modificações, algumas diferenças. Vocês podem perceber, por exemplo, o grego que era falado pelos filósofos, né, na antiga Atenas, né, o grego, esqueci o nome agora, mas o grego arcadiano, né, o grego Arcade, se não me engano é essa expressão, é o grego que era falado pelos eruditos, pelos filósofos, que tinham uma precisão linguística muito adequada, muito profunda. Esse grego ele é diferente do grego que nós temos no Novo Testamento, que é um grego comum, utilizado no dia a dia, que não tinha tanta formalidade, tantas regras robustas como o grego erudito. Esse é o chamado grego koiné, né, que nós temos no Novo Testamento. E ainda assim, dentro dessa forma, nós tínhamos variações que vão mudar de acordo com o grau de erudição do próprio escritor. Então, dentro do Novo Testamento, você tem, por exemplo, o livro de Tiago, a carta aos Hebreus, que foi escrito em um grego muito elevado, muito bem sofisticado, com expressões linguísticas eruditas. É muito diferente, por exemplo, da segunda carta a Pedro, da carta do Apocalipse de João, que tem um grego um pouco mais rasteiro, um pouco mais pobre. Então, quando eu vou interpretar um texto erudito, como a carta aos Hebreus, naquele caso, eu posso ter um pouco mais de segurança e entender que, quando um termo ele é empregado ali, na carta aos Hebreus, ele provavelmente, o autor, por ter um conhecimento muito vasto, ele está empregando aquele texto de maneira técnica, de maneira precisa. É muito diferente de você pegar um texto de Apocalipse e você pode perceber que algumas palavras elas podem não ser usadas com tanto rigor técnico. Se eu pego, trazendo para um exemplo mais popular, né, se eu vou ler Machado de Assis, né, eu sei que Machado de Assis, por ser alguém muito erudito, muito conhecedor, ele vai empregar as palavras de uma maneira mais precisa do que se eu for ler, por exemplo, o blog, não desmerecendo de maneira nenhuma, mas se eu for ler Sobradinho de Foco, por exemplo, eu sei que ali, talvez, por mais que tenha sido um jornalista que fez, alguém, né, que tenha um conhecimento, mas não é a mesma coisa. Ou então, se eu vou ler, por exemplo, uma expressão, alguém que publicou um texto no Facebook, né, falando mal da prefeitura, vamos colocar assim. Essa pessoa, ela escreveu esse texto, ela não vai levar em consideração
todo o rigor técnico que Machado de Assis tinha quando escreveu seu livro. Então isso acontece também na língua grega, na língua hebraica, e nós precisamos levar isso em consideração no nosso estudo. Dito isso, nós vamos começar a nossa análise com aquilo que é chamado pelo escritor Grant Osborne, em uma obra muito interessante, que está inclusive dentre as referências que é citada no final da apostila, que é a espiral hermenêutica, de Grant Osborne, onde ele vai tratar inicialmente de uma teoria básica da semântica. E essa teoria básica da semântica, ela busca justamente compreender qual é o sentido das palavras, qual é o sentido daquela expressão dentro daquele contexto específico. Então essa é a nossa preocupação inicial. Como eu determino o sentido de uma palavra dentro de um contexto específico? E aqui, nós vamos ter como base para essa ideia inicial acerca do sentido, ele vai nos dar alguns exemplos. Por exemplo, se eu falo, a gente tem que tomar como pressuposto a seguinte ideia. Nós sabemos que o sentido, ele não está na palavra em si, mas sim ele vai estar no contexto em que ele é apresentado. Por que eu estou falando isso? Talvez quem é da área aqui, de letras, ou quem é da área de pedagogia, vai entender isso muito bem. E eu quero deixar, eu deveria ter falado isso antes com vocês. A nossa aula de hoje ela começa um pouco mais carregada, um pouco mais pesada, então eu vou exigir de vocês um pouco de atenção, de compreensão, porque a gente vai tratar de alguns termos um pouco técnicos aqui. Mas logo depois, na segunda parte, nós teremos uma exemplificação maior. Então as coisas vão ficar mais claras no decorrer da nossa aula. E também não se preocupem que a gente sempre vai estar trabalhando com exemplos. Isso é uma forma didática e pedagógica também, para que vocês possam aprender da melhor forma possível. Então, qual é o pressuposto que nós temos inicialmente ao determinar o sentido? É entender que o sentido, ele não está na palavra em si, mas em um certo contexto no qual ele está inserido. Por exemplo, se eu estou em uma fazenda produtora de mangas, e eu chego e falo para Josimar, falo o seguinte: Josimar, vê essa manga para mim aí. Então ele vai pegar aquela manga, ele vai saber que eu estou falando de uma manga, eu vou lá, ele vai lá, pega a manga e traz a manga para mim. É uma fruta. Outro contexto diferente. Tem alguém aqui que é costureira? Tem alguém aqui? Uma banda? Não? Então, outra coisa, se eu chego para a costureira, a manga da minha camisa está rasgada, eu chego para a costureira e falo: vê essa manga aí para mim. Então percebe que eu estou usando a mesma expressão: vê essa manga aí para mim e vê essa manga aí para mim. Mas se eu falo isso dentro de uma fazenda, onde tem pés de manga, eu vou entender que manga aqui está se referindo à fruta. E se eu falo isso dentro de uma alfaiataria, eu sei que aquilo ali está se referindo à manga da camisa, uma roupa. Então, a palavra em si, ela pode ter uma quantidade variada de significados, E, inclusive, esse termo ele é chamado tecnicamente de polissemia. Então, uma palavra ela pode ter vários significados diferentes a depender do contexto. E isso tem que ser... Exatamente, palavras homônimas também é outro caso, Você tem uma mesma palavra que pode significar de fato coisas diferentes, Estou tentando lembrar de alguma coisa aqui, por exemplo, a palavra banco, A palavra banco... Parou? A palavra banco, ela pode significar um lugar onde eu me assento e pode significar uma instituição financeira. Então, são palavras que nós temos ali o mesmo nome, palavras homônimas, onde eu tenho o mesmo nome, mas com significados diferentes. O que nós temos que levar em consideração a partir disso? Primeiro, o conceito que nós temos que ter, segundo o Kevin Van Rosen, ele vai dizer que a ideia de sentido, o significado, ela seria uma concretização da intenção, que se materializa numa estrutura verbal estável e é colocada em cena para ser compartilhada com os leitores. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira mais adequada. Se eu quero expressar, por exemplo, que eu estou com ódio, Se eu estou aqui com raiva, com ódio, totalmente polarizado, e eu quero
passar isso para vocês, né? E eu chego e falo, ó, eu estou com ódio. Então, percebam que para que eu possa externalizar esse significado, que é esse sentimento, essa angústia, esse estado de agitação, para que eu possa externalizar isso, eu preciso externalizar por meio de uma palavra, por meio de uma expressão. E a palavra que vai externalizar esse sentimento de agitação, de incômodo, de perturbação, em nosso vernáculo, é a expressão ódio. Então, toda vez que eu quero dar um sentido a uma coisa, eu quero dar um significado a alguma coisa, eu vou externalizar isso por meio de uma palavra. E isso gera alguns problemas na interpretação, porque uma coisa é a intenção do autor ao externalizar aquela palavra, e outra coisa é o sentido que nós atribuímos àquilo que o autor quis dizer. Quer ver um exemplo disso que eu vou tratar para vocês? É aquilo que nós chamamos da diferença entre o uso sincrônico e o uso diacrônico. Eu coloquei as palavras aqui para vocês, né? Sincrônico é o uso corrente, o uso comum da expressão. E diacrônico é o sentido histórico da expressão. Então, por exemplo, se eu chego e falo, mas eu estou trabalhando que nem um escravo, vocês aqui no uso comum, no uso corrente da expressão, a palavra escravo aqui, ela não tem o sentido de alguém que está trabalhando algemado, tomando chicotada, né, sendo levado, né, para o macho para poder apanhar, não. Dentro da nossa expressão corrente, comum, né, trabalhar que nem escravo significa trabalhar muito, trabalhar de maneira, muitas vezes, cansativa, exaustiva, mas não significa trabalhar sem remuneração, trabalhar sem direitos, trabalhar apanhando, que é o sentido histórico da palavra. A palavra escravo, né, ela adquire historicamente, sobretudo depois da escravidão aqui na região, né, na América Espanhola e na América Portuguesa, e um tanto também na América Inglesa, nós tivemos um sentido histórico da palavra escravo, que quer dizer alguém que é subjugado a um estado de servidão por conta da cor, é subjugado a esse estado sem nenhum tipo de remuneração. Então, percebem que uma coisa é o uso comum da palavra, o uso sincrônico, e outra coisa é o uso diacrônico da palavra, que é o uso histórico, certo? Então, fixem essa informação aí que a gente vai chegar, né, no quão isso é importante para a Escritura Sagrada. Outro ponto é a ideia de sentido e referência. Sentido e referência aqui, ela tem uma ideia do a que remete aquela expressão. E aqui eu trouxe para vocês esse triângulo aqui, que diz respeito à ideia de sentido e referência. Então, o que é que esse triângulo aqui vai nos mostrar? Cada vez que eu anuncio um símbolo, vou usar como exemplo aqui a expressão navio, né? Se eu falo navio, eu usei a expressão navio. Essa expressão vai remeter somente a um sentido. Que sentido é esse? Uma embarcação grande, né, de transporte de carga, de transporte de pessoas. Então você vai imaginar, quando eu falo navio, você vai remeter somente uma embarcação grande. Essa embarcação grande, ela vai trazer em sua memória uma referência. Que referência é essa? Deixa eu me lembrar, o que é que eu tenho aqui na minha memória de embarcação grande? E aí muitos de nós vão recorrer, por exemplo, à imagem do Titanic. Então, Titanic é a nossa referência para a expressão navio. Então, percebe como a nossa mente ela faz esse percurso? Eu falo navio, você pensa em embarcação grande, a sua memória ela vai recuperar uma referência que você tem da sua história de vida, do seu percurso de vida, e essa referência é a referência do Titanic. Isso é importante quando nós lemos alguns textos que são carregados de sentidos, carregados de valores que estão dentro de uma perspectiva histórica, como por exemplo lá em Marcos capítulo 8, versículo 29, Pedro ele faz uma confissão a Jesus, quando Jesus pergunta: quem você acha que eu sou? Quem você acha que eu sou? Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és o profeta. E aí Pedro ele vai e diz: olha, tu és o Cristo.
Quando Pedro ele disse, tu és o Cristo, nós temos aqui uma ideia, né, um símbolo comum, que é a ideia de que aquela pessoa, Jesus, ele era o Cristo, mas nós temos um significado muito mais profundo naquilo, que é a ideia de que Jesus ele era o Messias, aguardado pelos judeus, né? Então toda aquela construção teológica no Antigo Testamento, que apontavam para a vida de um Messias, estava representada na figura de Jesus Cristo. Então, percebe como a expressão Cristo aqui, ela vai remeter a algo muito mais profundo do que aquilo que é apresentado exteriormente. E isso nós vamos entender melhor quando nós vamos estudar a ideia de estrutura profunda. Mas por hora, deu para entender tranquilo essa ideia de referência? Quando a gente fala uma palavra, essa palavra ela vai trazer em nossa memória algumas coisas, vai recuperar em nossa mente algumas coisas que vai ser a nossa referência para aquela palavra. Vamos continuar. Dentro dessa perspectiva ainda, nós temos o conceito da linguística estrutural. E o que é uma linguística estrutural? É justamente nós buscarmos entender por que o autor ele escolheu aquelas palavras para compor aquela frase, para compor aquela estrutura. Por que foi escolhida essa palavra e não aquela palavra? Se eu falo, por exemplo, numa peça jurídica, né? Uma obra jurídica, normalmente quando a gente está escrevendo, a gente fala, olha, com fundamento, ou com fulcro, com base, né? Tendo como pressuposto. Eu tenho uma série de palavras para utilizar ali, mas eu escolho uma daquelas palavras que vai trazer um significado mais apropriado para aquilo que eu estou falando. Um outro exemplo, se eu tenho para dizer que uma coisa está junto à outra, eu tenho uma série de palavras, né, que são parecidas. Eu posso dizer que a coisa está jundida, colmatada, irmanada, amalgamada, azeitada. Tudo isso significa que uma coisa está junto à outra. Se eu estou escrevendo, por exemplo, um livro acerca de família, e eu quero dizer que, né, os irmãos eles devem estar juntos, eu posso utilizar a expressão, tá complicado. Eu posso utilizar a expressão irmanado para falar acerca desse aspecto, porque está dentro do contexto de família. Já se eu estou escrevendo um livro de receitas, um livro de culinária, eu posso utilizar a expressão azeitados, né, porque tem uma relação mais próxima. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que dentro de uma perspectiva estrutural, nós precisamos entender o porquê que um autor bíblico, ele utiliza certa expressão em detrimento de outra. Por que ele utilizou aquela palavra e não outra? Isso é algo que nós devemos perguntar ao texto quando nós estamos fazendo essa leitura. Então, dentro dessa leitura, né, a partir de uma linguística estrutural, nós temos que levar em consideração dois aspectos, que são os sintagmas e os paradigmas. O que é isso? O sintagma, ele é basicamente uma relação linear que aquela palavra ela tem com outra. Ou seja, quando nós temos, por exemplo, o texto lá de Romanos, capítulo 8, versículo 39, onde fala do amor de Deus. Então, eu tenho que levar em consideração, quando eu falo amor, eu não estou falando de um amor qualquer. Por isso, o escritor ele vai trazer um significado linear dentro da mesma construção de frase, falando que aquele amor é o amor de Deus. Então, se inicialmente eu vou interpretar esse texto e eu posso pensar, ele está falando aqui, né, do amor. Será que ele está falando do amor do homem para com a mulher? Será que ele está falando do amor de um amigo para com outro amigo? De um familiar para com outro familiar? O texto ele faz questão de deixar claro que ele está se referindo ao amor de Deus. Então eu preciso levar em consideração aquilo que é chamado de sintagma, que é a relação linear que a palavra tem com o seu contexto. Por outro lado, nós temos aquilo que é chamado de paradigma. E o que é paradigma? Paradigma é a relação vertical que a palavra tem para com outras expressões que são similares, que são parecidas. Então, se eu falo do amor de Deus,
eu posso entender que dentro dessa perspectiva de um amor de Deus, eu tenho outros conceitos que estão relacionados, porque Deus é amoroso, ele é bondoso para conosco, ele é misericordioso, ele é gracioso. Então, dentro de um conceito, e a gente vai estudar isso um pouco mais à frente também, quando a gente for tratar de espectro semântico e campo semântico, dentro de um conceito, nós temos uma série de outros conceitos que estão relacionados com ele, dentro de uma linha vertical, dentro de uma escala que vai crescendo ou aumentando, mas que são formas diferentes de tratar e de falar acerca desse amor. Tranquilo? Bom, eu falei do exemplo de Romanos capítulo 8, verso 39, que fala acerca do amor de Deus. Nós temos aqui uma questão muito interessante, porque se a gente for olhar o texto de maneira isolada, né, amor de Deus, e a gente pode interpretar de maneira diferente essa expressão. O amor de Deus pode significar que Deus me ama, pode significar que eu amo a Deus, e pode significar que Deus é amor. Então, o que é que vai determinar qual das três possibilidades nós devemos levar em consideração nessa análise? Isso deve ser levado em consideração de acordo com aquilo que o contexto ele vai nos apresentar, né? De acordo com aquilo que nós observamos, não só no verso 39, mas nos versículos anteriores e posteriores, nós vemos que essa expressão ela faz parte de uma estrutura ainda maior, que vai mostrar, né, como nós temos a ideia de uma impossibilidade de um verdadeiro filho de Deus ser separado do amor dele. Então, isso tem que ser levado em consideração, né, dentro de uma estrutura do parágrafo, do contexto, para que eu possa determinar o sentido apropriado para aquela frase ou para aquela palavra dentro daquele contexto específico. Deu para entender tranquilo? Tranquilo? Vamos seguir. Bom, um outro ponto relevante aqui é a questão do contexto. E aí você fala, mas olha, você já falou de contexto na aula passada. Aqui nós temos a questão do contexto mais específica em relação ao significado da palavra. E o que é que nós devemos levar em consideração na análise desse contexto? Quais são os contextos que devemos levar em consideração para determinar o sentido de uma palavra ou de uma expressão? Em primeiro lugar, devemos levar em consideração o contexto literário, né? Ou seja, qual é o ambiente linguístico que o autor ele está inserido naquele momento. E por que isso é importante? Porque eu não vou ler uma poesia da mesma maneira que eu vou ler uma narrativa. Se uma poesia ela está fazendo uma alusão a algo que parece absurdo, eu tenho que entender que aquilo é uma poesia. Se o texto ele vai dizer, né, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, pisarás o leão, né, e a serpente, e aí você vai falar assim, rapaz, então quer dizer então que nosso dia a dia, né, então tem 1000 do nosso lado, 10.000 do outro lado nosso, nós vamos pisar realmente na cabeça da serpente, vamos pisar na cabeça do leão? Será que o texto ele está querendo dizer isso? E aí, para isso, nós precisamos entrar dentro do contexto linguístico, do contexto literário, e entender que aquilo ali é uma poesia, e que dentro da poesia nós temos uma série de elementos que são utilizados para ilustrar uma realidade divina. E que realidade divina é essa do Salmo 91? A realidade de que Deus ele nos protege, de que Ele nos guarda. Então, para isso, o salmista ele vai recorrer a várias figuras, a várias imagens para compor aquele sentido no qual ele está querendo comunicar. Amém? Bom, dito isso, né, dentro do contexto literário, nós temos essa questão do gênero que eu falei para vocês, mas temos também a questão da sintaxe. E que questão da sintaxe é essa? É entendermos que cada autor, dentro de uma determinada língua, dentro de um determinado contexto, ele tem opções linguísticas que são diferentes, ou seja, a forma como ele vai escolher, como as palavras elas serão determinadas, varia de acordo com o contexto no qual ele está inserido. Se eu peço, por exemplo, para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum na área de medicina, como Aleph, né? E falo, Aleph, me descreva aí
como é que está a situação, rapaz, desse paciente aqui. E aí Aleph vai chegar e vai trazer, né, uma análise com base naquilo que ela observa, dizer, rapaz, ele chegou, né, com dor de cabeça, ele chegou lá com a pressão arterial, né, um pouco alta. Já São Paulo permanece de Jane, que é da área de saúde, né, e fala, irmã, descreva melhor aí essa situação. Aí ela vai dizer, rapaz, a pessoa apresentou um quadro de encefaleia, né, uma situação hiperbárica, né, não sei se falam da questão da pressão, ou seja, ela, por ter um conhecimento maior técnico da área, ela vai utilizar outras expressões para falar do mesmo fato, da mesma situação. Então, o contexto literário, sintático, né, no qual o autor do texto está inserido, ele vai ser importante para determinarmos o porquê que ele escolhe uma palavra e não outra. E determinarmos, inclusive, qual é o grau de precisão ou grau de técnica que nós temos no emprego daquela palavra. Vamos supor que Mateus, Marcos ou João tivessem escrito que Jesus ele suou sangue no Getsemane. Talvez alguns críticos poderiam dizer, mas Mateus, Marcos, João não tem conhecimento nenhum para dizer isso, como assim suou sangue? Talvez eles tenham visto, né, Jesus vermelho ou algo do tipo, e tenham dito que ele estava suando sangue. Mas quando a gente vê que Lucas ele era médico, a gente vai falar, rapaz, se Lucas que era médico estava dizendo que Jesus suou sangue, ele não está falando aquilo com conhecimento da técnica. Ele sabe o que ele está falando. Então eu tenho que levar em consideração sim que Jesus suou sangue e que aquilo com certeza foi um produto, né, que aconteceu no seu corpo. Não foi algo que apenas foi visualizado de maneira externa, mas é algo que foi constatado por um médico, algo que foi constatado por alguém que tinha um conhecimento técnico acerca da situação. Então, esse contexto que é literário, quer seja do gênero ou como é que eu posso falar, da trajetória pessoal do autor, ela vai ser importante para entendermos o porquê que ele utiliza determinada expressão e não outra. Deu para entender? Tranquilo? Eu estou enchendo de exemplo, gente, que é para poder trazer de maneira mais clara possível e não ficar dúvida. Eu sei que é um pouco pesado essa parte, mas isso vai ajudar a gente bastante no entendimento de outras coisas que a gente vai mostrar mais à frente, tá certo? Então, segura um pouco aí, né? Respire e se concentre que a gente vai chegar lá. Quer ver um exemplo disso? Se eu falo, eu chutei a bola, eu tenho uma bola aqui, eu chutei a bola. Isso é uma forma de dizer uma coisa. E por outro lado eu digo, a bola foi chutada por mim. Tem diferença de sentido? Eu chutei a bola foi chutada por mim. Tem diferença? De sentido não. Eu tenho a diferença gramatical aqui, né? Eu chutei a bola, o sujeito sou eu, a bola é o agente, é aquele que sofreu a ação, né? É o predicado. Se por outro lado eu digo que a bola foi chutada por mim, a bola aqui que é o sujeito. Mas não tem diferença de sentido. O sentido é o mesmo. Eu chutei a bola foi chutada por mim. Então, temos que entender, dentro dessa perspectiva do contexto literário, que a opção de uma expressão por outra expressão, ela não necessariamente provoca mudanças dentro do contexto geral, mas em outros casos, ela pode fazer uma diferença significativa. Um outro ponto é o contexto situacional, que diz respeito à reconstrução da situação histórica por trás do contexto de superfície da passagem. Peguem aí comigo Atos capítulo 6, versículo 1. Vamos abrir a Bíblia aí, né? Os irmãos pegarem de sono. Atos capítulo 6, verso 1. Quem achou que pode ler com o seu? Com alguém? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos
contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Pronto. Olha o que o texto está dizendo, que houve uma murmuração, né, dos gregos em relação aos hebreus. E aí você se pergunta, mas quando ele fala aqui de gregos, né, tinha grego naquela época? E aí gera uma dúvida, né? Os estudiosos eles sabem que aqui eles estão falando de judeus, né, que são chamados aqui de gregos. E a pergunta é, mas será que eu estou falando de judeus que falavam grego? Ou será que eu estou falando de judeus que tinham uma cultura e um comportamento grego? Isso faz diferença para a interpretação? Faz diferença. Se eu estou falando apenas de judeus com a língua grega, isso daqui é apenas uma menção acerca da língua que eles estavam falando. Mas se eu estou querendo dizer aqui, judeus, né, que tinham uma cultura, um comportamento de acordo com aquilo que os gregos professavam, aí eu estou querendo dizer que essas pessoas não eram crentes, né, não faziam parte da Assembleia dos Santos. Então, a designação acerca do contexto da palavra gregos aqui, ela vai nos dar diferentes rumos em nossa interpretação bíblica. E aqui, a título de curiosidade, os estudiosos eles vão dizer, né, pelo menos a maioria deles, vão dizer que na verdade eram judeus que falavam grego, né, muito provavelmente aqueles judeus da diáspora, né, quando a terra de Jerusalém foi conquistada, muitos judeus fugiram de suas terras e foram para vários lugares do mundo antigo, dentre eles a Grécia. Então, muito provavelmente esses judeus aqui, esses gregos que são mencionados, são judeus que foram dispersados para lá e depois que voltou novamente o culto, a religião judaica de Jerusalém, eles vieram da Grécia de volta para a cidade de Jerusalém. Entretanto, eles mantiveram, né, padrões linguísticos de conversação que eram próprios dos gregos. Então, percebam como o contexto situacional, né, que diz respeito a esse mundo no qual o texto ele está inserido, qual é o cenário no qual o texto está inserido, ele vai ser muito interessante e determinante para a nossa interpretação adequada da Escritura, certo? Dito isso, vamos entender aquilo que é chamado de estrutura profunda de um texto. O que é uma estrutura profunda do texto? Primeiro, nós temos dentro de um texto algumas camadas. Que camadas são essas? Nós temos a superfície, que são as relações gramaticais, sintáticas do texto. Nós falamos muito sobre ela aqui hoje. Mas nós temos uma estrutura profunda, que diz respeito às verdades que estão por trás daquele texto, as verdades que estão por trás daquela palavra. E dentro de uma perspectiva bíblica, essa estrutura profunda diz respeito aos conceitos teológicos que são aplicados dentro do texto. E aqui é um ponto fundamental dentro dessa parte inicial da aula, que é nós entendemos que uma análise superficial, né, uma análise meramente linguística da Escritura, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, qualquer estudioso do grego, né, pode ser até ateu, ele pode fazer. Ele pode fazer essa análise, esse cruzamento, ele pode dizer, essa palavra aqui, ela tem um determinado radical, ela vem de tal sentido, disso, daquilo. Porém, o grande ponto da interpretação bíblica por parte daqueles que professam a fé cristã é entender a estrutura profunda por trás daquela palavra. É entender que aquela palavra, ela tem um significado dentro do seu contexto, né, cultural, entre outras, mas que ela tem um significado de fé, que ela tem um significado para o Evangelho, que ela tem um significado para a mensagem da salvação de Deus. Quer ver um exemplo disso? Efésios capítulo 1, versículo 7. Vamos abrir aí. Efésios capítulo 1, versículo 7. Pode ler? O irmão pode levantar e falar um pouquinho mais alto?
segundo as riquezas da sua graça. Pronto. Essa parte inicial, o verso 7, vai dizer o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue. Se a gente for fazer uma análise fria, né, do texto aqui, nós vamos buscar o sentido de redenção, né, entender que redenção dizia respeito a uma libertação que o escravo poderia ter naquela época e tudo mais. Voltamos ao contexto e entendemos o significado de redenção. Se a gente for entender o significado de sangue aqui, aí você pode entender que o sangue ele tinha um aspecto daquilo que sai dentro do corpo, daquilo que é o que carrega os nutrientes da vida, etc. Mas simplesmente entender o conceito de redenção e entender o conceito de sangue, o significado de cada uma dessas palavras, é suficiente para entendermos o significado dessa passagem? Não. Por que não? Porque quando ele fala de redenção aqui, ele está falando de um tipo de redenção específica, que é uma redenção espiritual e não uma redenção física. Então, é claro que ele tem em memória a ideia de um escravo que é liberto, né, da sua escravidão, mas a noção espiritual é de que Deus nos libertou do nosso estado de escravidão, do pecado. Nós estávamos subjugados pelo pecado, escravos do pecado, e fomos libertos por Cristo, fomos rendidos por Cristo, fomos tirados desse estado de escravidão e resgatados para Cristo. Então, a estrutura profunda da palavra redenção aqui nesse texto é justamente a ideia de que Deus nos libertou de um estado de pecado e perdição. Por outro lado, quando ele diz pelo seu sangue, aqui é pior ainda. Porque se você for interpretar apenas linguisticamente, apenas gramaticalmente esse texto, você vai correr uma série de riscos de achar que esse sangue aqui, ele teria um sentido completamente aberto, completamente abstrato. Como assim liberto pelo sangue? Mas quando nós entendemos a estrutura profunda do texto, nós vamos perceber que ser liberto pelo sangue dizia respeito justamente ao fato de que Cristo ele morreu por nós. E foi a morte de Cristo, o sangue de Cristo derramado, que fez total diferença no plano da redenção e nos constituiu como pessoas dignas de serem aceitas por Ele. Então percebem como uma leitura superficial ela não nos permite ter acesso àquilo que é de profundo dentro do texto, aquilo que é o núcleo duro do texto, aquilo que é de fato a verdade teológica por trás daquele texto. Então, não basta apenas entender a forma como as palavras se associam, mas também devemos buscar a compreensão daquilo que ela tem como sentido dentro da estrutura teológica que é fundamentada dentro da escritura bíblica. Amém? Bom, dito isso, temos que entender dois conceitos fundamentais, sobretudo para aqueles que utilizam a interpretação bíblica para fins de pregação, que é a estrutura semântica e o campo semântico. Qual a diferença, Adolf, entre estrutura semântica e campo semântico? Primeiro vamos falar acerca do espectro semântico, né, para o campo semântico. O espectro semântico, ele diz respeito a aquilo, os contextos no qual aquela palavra ela é empregada no mundo antigo ou no tempo em que aquele texto ele foi escrito. Então, por exemplo, se eu vou pegar uma palavra, uma expressão como essa que a gente acabou de ler, redenção, no Novo Testamento, ou pelo menos o intérprete, né, isso é um trabalho que dificilmente nós fazemos no dia a dia, mas o que o intérprete ele vai fazer para buscar, né, a base, né, aquilo que está dentro do espectro de sentido daquela palavra? Ele vai buscar outras obras daquele período que utilizam aquela mesma expressão. Então eu vou pegar, por exemplo, a lei das 12 tábuas de Roma, né? Se ela fala acerca da redenção de um escravo, da libertação de um escravo, eu vou entender que naquele contexto ela é empregada com aquele sentido. Eu vou pegar as obras, né, dos pensadores como Flávio Joséfo, filho de Alexandria, que são, né, grandes pensadores do período da patrística, e entender como eles empregam aquela palavra. Eu vou pegar outras obras que foram escritas naquele período e buscar entender
como aquela palavra ela é usada dentro daquele contexto, dentro daquele mundo. E a partir daí, eu tenho aquilo que é chamado de um espectro semântico. Quer ver um exemplo disso? 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 e 8. 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 a 8. Diz assim o texto: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. A grande questão aqui é acerca da interpretação desse termo, príncipes desse mundo. A palavra utilizada aqui para príncipes é a palavra arcontes, ou archontes. E essa expressão, ela é um pouco ambígua, por quê? Ela pode ter o significado tanto de governadores, pessoas poderosas, como também pode ter o significado de demônios ou espíritos malignos. Então, como nós determinamos o significado de arcontes aqui nesse texto? Será que Paulo estava falando de demônios? Ou será que Paulo estava falando de pessoas poderosas aqui na terra? E aí, quando a gente observa o contexto histórico, a gente vai observar que a ideia de arcontes, ela sempre é empregada no plural, ela diz respeito a governadores ou a pessoas que estão dentro de uma esfera de poder aqui na terra. Mas quando ela é empregada no singular, ela diz respeito de fato a demônios. Porém, séculos depois, e aí quando nós temos um período do segundo século, século II depois de Cristo, essa palavra passou a ser usada pelos pais da igreja com um significado de demônios. Então, se eu tenho arcontes aqui sendo empregado no primeiro século, e no primeiro século eu percebo que a literatura daquela época ela está utilizando aquela expressão para designar príncipes, governantes, imperadores, pessoas de grandes posses, ou seja, pessoas poderosas na terra, eu vou chegar à conclusão de que, quando Paulo emprega a expressão arcontes aqui, ele está se referindo a pessoas poderosas. Por quê? Porque o sentido de que arconte significava demônios, ele só veio ser colocado, só se apresentou, só veio ser encontrado na literatura antiga a partir do século II. Então eu não posso querer atribuir a essa expressão um significado que ele adquiriu posteriormente. Deu para entender? Tranquilo? Sei que está um pouco complicado, um pouco confuso, mas qualquer dúvida a gente vai tirando no decorrer da aula, certo? E quando a gente for para a segunda parte, e nós formos para uma parte mais prática, as coisas vão se esclarecer um pouquinho melhor, certo? Outro ponto é aquilo que é chamado de campo semântico. O que é o campo semântico? O campo semântico ele é justamente um processo contrário ao espectro semântico. O campo semântico ele é justamente o estudo não dos significados que aquela palavra tinha em contextos diferentes, mas sim quais são as palavras que são próximas a ela dentro de um determinado contexto. Isso daqui é fundamental, sobretudo, para quem gosta de utilizar ou pregar em sermões temáticos, por exemplo, para quem gosta de fazer teologia acerca de um tema, quem quer fazer estudo acerca de um tema. Então é muito importante nós buscarmos entender não apenas o aspecto formal daquela palavra, mas outras palavras nas quais aquela mesma expressão ela pode se encaixar. Por exemplo, quando Paulo ele fala da mente de Cristo, que nós devemos ter a mente de Cristo, o próprio Grande Osborne ele vai dizer que quando ele fez o estudo dessa expressão,
ele buscou outros significados que poderiam estar relacionados com a ideia de mente, para que ele pudesse fazer uso dessas expressões em seu estudo. E aí ele percebeu que a palavra pensamento estava relacionada a essa ideia de mente. Ele percebeu que a expressão alma estava relacionada com a ideia de mente. Ele percebeu até que a expressão coração, né, no grego cardia, ela estava relacionada com essa ideia de mente. Então, várias outras palavras, elas fazem parte de um campo semântico, de um mesmo grupamento de palavras que vão nos permitir ter um entendimento maior acerca daquela expressão. Tranquilo? Por exemplo, eu falei aqui da expressão banco, né? E comparei o banco, né, que nós assentamos e o banco onde está guardado o nosso dinheiro. Se a gente for entender, fazer estudo acerca da expressão banco, a gente poderia pesquisar, né? Vamos pesquisar acerca de cadeira, sofá, né? Ou então aqueles banquinhos menores. Vamos buscar entender puff, né? Ou seja, tudo aquilo que está relacionado com algo sobre o qual eu possa me assentar. Para quê? Para ampliar o meu entendimento acerca daquela expressão. Para que eu possa ter justamente esse campo semântico, aquilo que está ao redor da palavra. Vou colocar aqui para vocês. A gente não está. Então, eu tenho banco. Essa é a palavra que eu quero estudar. Para que eu possa ter um entendimento melhor acerca da função do banco, né, por que ele existe, quais são as coisas que estão relacionadas ao banco, aí eu vou buscar também estudar o sentido de cadeira, sofá, o que mais? Aquelas cadeiras de escritório também não é cadeira também, né? Então, um banquinho, que é aquele banco menor. Então, eu tenho várias expressões que fazem parte do mesmo campo semântico, que fazem parte de um mesmo grupamento de palavras que servem para designar o quê? O lugar sobre o qual nós nos assentamos. Tranquilo? Quer ver como isso é importante? Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, 6. O texto diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ou seja, aqui nós temos já a expressão mastigada, né? O que eu quero dizer com isso? Aqui já é um exemplo de como você vai fazer quando encontrar a expressão. Vamos supor que eu estou lendo um texto e eu tenho a expressão súplica. Então eu quero fazer um sermão falando acerca de súplica. Nossas súplicas diante de Deus, né? Como nós nos dirigimos a Deus. E aí, para que eu possa ter um entendimento maior acerca do sentido da expressão súplica, eu vou pesquisar o significado de petição, o significado de oração, o significado de ação de graça, o significado de direcionamento a Deus. Então eu vou buscar várias palavras que estão ao redor dessa, para que eu possa ter um entendimento maior. Aqui Paulo faz o efeito inverso. Ele vai dizer, para designar, para trazer uma compreensão maior acerca do sentido da expressão petição, ele acrescenta o termo oração, súplica e ação de graça. Então ele faz exatamente aquilo que nós devemos fazer quando queremos, né, ter um raio-x de um tema, né, uma compreensão, né, de um tema de maneira mais ampliada, de maneira mais, como é que eu posso falar? De uma forma um pouco mais expandida, para que eu possa ter uma precisão maior naquilo que eu estou fazendo. Um outro exemplo disso é aquilo que é chamado de relação de inclusão, né? Ou seja, o que é que está incluso dentro de uma expressão, dentro de uma palavra? Eu tenho um maior exemplo da relação de inclusão, é a relação gênero-espécie.
Se eu quero falar, por exemplo, de um animal, né? Eu digo do animal de estimação que eu tenho em casa, chamado Totó, né? E aí você vai perceber que Totó, ele é uma criatura, ele é um animal, ele é um mamífero, ele é um cachorro, e eu chamo ele de Totó. Então, percebem como a relação de inclusão ela vai se fechando? Ele é uma criatura, ele é um animal, ele é um vertebrado, ele é um mamífero, ele é um cachorro, ele é da espécie Yorkshire, né? E o nome dele é Totó. Então, percebam como uma mesma palavra ela está dentro de outros campos semânticos, é uma relação de inclusão. Então, eu não tenho mais aqui esse tipo de relação aqui, mas sim eu tenho uma relação de inclusão. O meu cachorro Totó, ele é um Yorkshire, ele é um cachorro, ele é um vertebrado, ele está dentro de outros sentidos. Um exemplo disso, a relação entre os termos arrependimento, remorso e conversão, né? Como nós podemos distinguir esses termos, né? E por que nós vemos lá em Mateus 27 que Judas se arrependeu, né? Ou que ele entrou em profundo remorso, e mesmo assim ele depois cometeu suicídio. Como é que nós vamos entender a relação entre essas expressões? Através dessa relação que nós chamamos de relação de inclusão. Eu vou mostrar para vocês um quadro dessas três palavras para a gente ter um entendimento maior acerca disso. Vou colocar no quadro. Já copiaram isso aqui, não foi? Sim. 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 Eu vou falar isso daqui a pouco sobre léxico e radial, sobre essa questão de composição de palavras. Eu vou falar disso daqui a pouco. Muito importante isso aí que você falou, certo? Quando a gente for falar de falácias semânticas, eu vou tratar dessa questão aí, que às vezes tem sentido, mas às vezes não. A junção de duas palavras não quer dizer que ela incorporou necessariamente aqueles dois sentidos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, certo? Então, arrependimento, remorso e conversão. Vou botar abreviado. Remorso e conversão. E eu vou entender o seguinte: dentro da ideia de arrependimento, eu tenho a noção de que antes do arrependimento eu tinha um mau comportamento prévio, não é verdade? Para eu me arrepender, eu tenho que me arrepender de algo errado que eu fiz anteriormente. Então, dentro da ideia de arrependimento, eu tenho a noção de um mau comportamento. Eu me arrependo de um mau comportamento. Dentro da noção de arrependimento, nós temos também a ideia de tristeza, não é verdade? Eu fiz um ato ruim, tive um mau comportamento e eu me entristeço por conta disso. Então, dentro do arrependimento, eu tenho também a ideia de tristeza. Mas, além de um mau comportamento prévio, de uma tristeza, eu tenho também uma mudança de comportamento. Então, o arrependimento envolve um mau comportamento, tristeza e uma mudança de comportamento. Bom, por que isso é interessante nós determinarmos? Porque se nós formos analisar palavras paralelas, palavras que estão dentro do mesmo campo, remorso, conversão, a gente vai entender que essas expressões, elas carregam alguns elementos desse sentido. Por exemplo, dentro da expressão remorso, eu tenho um mau comportamento prévio, sim ou não?
Sim. Eu tenho tristeza? Remorso? Sim. Mas eu tenho mudança de comportamento? Não. Então, o remorso, ele comporta apenas alguns elementos do significado de arrependimento. Da mesma maneira também, quando eu tenho a ideia de conversão. A conversão, eu tenho um mau comportamento anterior, sim ou não? Eu tenho tristeza na conversão? Não necessariamente. Então, mas eu tenho mudança de comportamento, entendeu? Então, percebam como expressões parecidas, elas nem sempre carregam o mesmo sentido, elas nem sempre trazem a mesma carga semântica, elas nem sempre vão ter todos os elementos daquilo que eu estou propondo. É por isso que nós temos que ter muito cuidado na interpretação ao querermos utilizar significados parecidos, queremos utilizar sinônimos, como se arrependimento fosse sinônimo de conversão, que fosse sinônimo de remorso. Não são sinônimos. Elas têm características diferentes, expressões ou conteúdo diferente. E para que eu possa fazer um estudo temático acerca de arrependimento, por exemplo, eu posso comparar e dizer que arrependimento é diferente de remorso. Eu posso comparar e dizer que arrependimento é diferente de conversão. Tudo isso para poder agregar valores ao meu conceito inicial. Se eu faço a diferenciação entre arrependimento, remorso e conversão, isso agrega muito mais valor do que eu fazer um estudo apenas sobre arrependimento. Então, esse campo semântico, as palavras que estão ao redor, elas são importantes para agregar valor ao sentido de uma expressão ou de uma palavra. Tranquilo? Vou fechar esse tópico inicial falando acerca de ambiguidade e duplo sentido. E aí a gente vai fazer um esqueminha rápido e vai para o intervalo. Certo? Ambiguidade e duplo sentido. Precisamos entender que nem sempre, nem toda palavra, nem toda expressão, ela tem um sentido claro. Porque qual é o problema disso? Às vezes a gente, no intuito de querer determinar o sentido da expressão, dizer que ela tem apenas um sentido, a gente pode acabar atropelando aquilo que era a vontade do texto. Às vezes o texto ele queria, de fato, deixar em aberto uma questão, um problema. Ou então o texto queria deixar em aberto um conceito. Isso é o caso da ambiguidade. Por outro lado, temos o caso do duplo sentido, que é quando uma expressão ela tem mais de um sentido possível. E eu não posso querer estabelecer ou deixar de maneira fixa o entendimento acerca de um único sentido. Quer ver? Eu vou polemizar um pouquinho aqui. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Abram comigo aí. Apocalipse 3, 10. Apocalipse 3:10. Quem achou aí pode ler? Vou abrir o pé e ler. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Pronto. Então, esse texto é muito polêmico, em relação, a gente está numa aula de teologia aqui, só abrir um pouquinho o tema. Esse texto é muito polêmico porque ele abre margem para duas interpretações escatológicas.
Primeiro, a expressão, né, que nós temos aqui, mereçam ek, né, guardarei e dar. Ela é traduzida tanto por guardarei, como também por livrarei. Da mesma maneira, a expressão ek, que é traduzida por dar, ela tem tanto o sentido de tirar para fora, ou de guardar em meio a. Né? O que eu quero falar com isso? A expressão que tanto pode significar que Deus ele estava guardando, ele irá guardar o seu povo em meio à tribulação, ou ela pode significar também que Deus iria guardar o seu povo tirando-os da tribulação, ou livrá-los da tribulação. E por que eu falei que esse texto é polêmico? Porque nós temos algumas vertentes tribulacionistas, né? Pré-tribulacionista, mestre-tribulacionista e pós-tribulacionista. E aí os pré-tribulacionistas, nós, a Assembleia de Deus, vamos interpretar que Deus ele estará livrando o seu povo da tribulação, tirando-os da tribulação. Já os pós-tribulacionistas eles vão utilizar esse mesmo texto aqui para dizer que o sentido aqui na verdade seria que Deus iria guardar em meio à tribulação. Então, percebem como essa ambiguidade, né, esse duplo sentido da expressão, ele pode dar margem a vertentes teológicas diferentes. É claro que nós, pré-tribulacionistas, nós não defendemos ou não entendemos a concepção pré-tribulacionista apenas com base nesse texto, e os pós-tribulacionistas também não defendem a visão deles apenas com base nesse texto. Mas é só para vocês terem ideia de como o mesmo texto ele pode dar margem a uma concepção teológica completamente diferente, sendo que ambas as interpretações elas são possíveis dentro desse texto. Então percebam como essa ideia da ambiguidade do sentido ela é importante para a nossa análise. Por fim, vamos traçar aqui, né, um método diante dessas 10 regras que nós aprendemos aqui, né, de semântica. Vamos traçar um modelo básico para o estudo de uma expressão no Antigo ou no Novo Testamento. Em primeiro lugar, temos que definir o espectro semântico, ou seja, quais são os possíveis significados dessa palavra. Se eu tenho lá a expressão, né, mente de Cristo, será que mente é que ele está querendo dizer, está querendo falar acerca de um pensamento igual de Cristo? Será que ele está querendo falar de um sentimento igual de Cristo? Será que ele está querendo falar de uma vida igual de Cristo? Será que ele está querendo falar de um coração igual de Cristo? Então, determinar quais são os possíveis significados. Então, pego a expressão e faço extrações assim, ó, isso aqui pode significar isso, aquilo. Segundo passo, eu vou ao contexto para que o contexto determine qual é o significado daquela palavra. Diante dessas 4 ou 5 possibilidades aqui, o que é que o contexto está me indicando? Qual é o caminho para o qual o contexto está me direcionando? Terceiro passo, aí eu vou realizar um estudo, né, de um campo semântico daquela palavra, para buscar entender quais são as outras expressões que eu tenho parecidas com aquele sentido, para que eu possa então trazer ou atrair para aquele mesmo contexto os possíveis significados que aquela expressão ela pode ter. Eu sei que pode parecer confuso agora, mas anotem esses 3 passos aí, que a gente vai fazer uma experiência, né, com base nesse processo, para que possamos ter uma imagem mais clara daquilo que está sendo apresentado, certo? Então a gente volta no início, né, depois do intervalo, 10 minutinhos, a gente poder fazer essa análise. Em primeiro lugar, o espectro semântico. Em segundo lugar, deixar que o contexto determine o significado adequado. Em terceiro lugar, vamos para o campo semântico, certo? Intervalozinho, daqui a pouco a gente está de volta. 10 minutinhos.